Nesse momento você ouve uma palavra profética, pregada pelo Bispo Mafor na Sara Nossa Terra. Gente, eu quero que você abra sua Bíblia. 2 Reis, capítulo 4. Eu estava pensando, no dia de hoje, nós temos um tempo mais curto. O que nós temos para falar? E eu quero terminar uma palavra que nós começamos a falar no domingo anterior, sobre o milagre para quem não busca milagre. Diga o milagre para quem não busca milagre. Aí você diz, bispo, como que é isso? Como é que é um milagre para quem não busca milagre? Há muitas pessoas que já pensaram em algo na vida, já tiveram um pensamento, já quiseram algo, já desejaram coisas e desistiram. Por quê? Porque morreu, passou, as pessoas desistiram. Mas eu quero dizer algo para você: Deus continua vendo a sua necessidade. Diga Deus, jamais vai esquecer das minhas necessidades. E aqui nesse livro de 2 Reis nós vemos uma mulher chamada Sunamita. Sunamita, ela fez algo importante. Ela viu Eliseu passava, ele pregava, ele fazia a missão do profeta. E Sunamita diz: nós vamos fazer um local na nossa casa para que esse homem durma, para que esse homem tenha um momento de descanso. Convidou lá o seu marido, o seu esposo, e assim fizeram. E diz a história bíblica, que está escrito aqui em 2 Reis capítulo 4, versículo 8 em diante, que Eliseu começou a participar daquela casa, da casa de Sunamita, seu esposo, e começou a pesquisar e olhar para aquela mulher e ver qual era a necessidade daquela casa. E a Bíblia diz que Eliseu pediu Eliasir, que era o seu servo, e disse assim: vai ver qual é a necessidade dessa mulher. E ele procurou ver. Ela disse: não me falta nada, não me falta nada. Talvez você pode dizer: não me falta nada, mas eu quero dizer para você, o que você desistiu para que não lhe falte nada? O que você desistiu? Às vezes nós desistimos das coisas para não termos carência. Nós desistimos das coisas para não nos sentirmos desafiados por aquilo. E ele começou a observou uma coisa. Sunamita, casada, um homem mais velho, não tinha filho. Ela não tinha filho. E Eliasir disse o seguinte: profeta, o que essa mulher não tem é filho. O que Deus faz? Eliseu chama esta mulher e diz: a partir de hoje, conte a data. Há um ano, ao tempo certo, você estará segurando o seu filho. E assim a Bíblia diz que aconteceu. E isso aconteceu, nasceu esse filho. Você pode acompanhar nesse livro, que eu não tenho tempo de fazer tudo isso, eu estou só lembrando quem não conhecia a história. E acontece algo. Ela ganha esse menino e um dia o menino morre. Imagine bem, Deus lhe faz um milagre, Deus lhe dá algo e isso morre. Eu quero dizer algo para você, querido: tudo aquilo que Deus lhe dá, Satanás quer matar. Tudo aquilo que Deus te dá, o diabo quer matar, porque ele é a morte. Ele veio para matar, roubar e destruir. Diga, mas Jesus veio. Diga, Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E diz a Bíblia que esse menino morre. O que ela faz? Ela teve sabedoria. Querido, aquilo que Deus dá, o diabo não pode tomar. Diga, o que Deus dá, o diabo não pode tomar. Nem o inferno. A Bíblia diz que nem as portas do inferno prevalecerá contra a igreja do Senhor, contra aquilo que Deus te deu. Quantos podem dizer amém? O que ela faz? E aí está o segredo. O que essa mulher faz? Ela não entra em desespero e diz, sai falando muita coisa. Se você observar a história, você vai observar o seguinte: ela nem fala para o marido, ela continua na posição que estava. Diga, continuou. Diga, Sunamita, mesmo vendo o seu filho morto, ela continuou na posição que ela estava. Sabe qual é a posição que ela estava? Posição de ser abençoada. Diga, posição de ser abençoada. Amém? A Bíblia diz que ela ficou o quê? Ela ficou na posição dela. Ela permaneceu. No versículo 21 a 23 diz o seguinte:
E subiu ela e deitou sobre a cama do homem. Versículo 21 e 23 do capítulo 4 de 2 Reis. E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta. Aonde é que ela colocou o filho morto? Na cama do profeta. Impressionante. E o que ela faz? Versículo 22. E chamou seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. Ela disse: tudo vai bem. Eu disse na última palavra: certamente o marido de Sunamita não era um homem de fé. Ela não disse nada. Sabe por quê? Porque ele ia dizer palavras negativas. Eu não falei que esse negócio não dava certo. O homem tem essa mania, não é, né, mulheres? O homem tem essa mania de malhar. O homem tem mania de jogar para baixo, botar culpa. Eu te falei, eu te avisei que não devia estar atrás de profeta, que não devia estar atrás desse homem. É verdade. Sabe o que ela fez? Tudo está bem. Diga: tudo está bem. Querido, quando as pessoas que não têm nada a ver com o seu contexto te perguntam sobre a sua vida, diga: tudo está bem. Quando estou entendendo, diga amém. Para de dar explicação para pessoas que não conseguem entender o seu momento. Para de falar com pessoas que não entendem você. Há muitas pessoas que vai para o jornaleiro contar a vida dela, vai para a vizinha falar do problema de relacionamento dela. Querido, essas pessoas estão fora do seu contexto. Diga para ela: tudo vai bem. Esqueça isso, porque Deus ressuscita. Deus ressuscita aquilo que está morrendo, ou aquilo que aparentemente está morto na sua vida. Diga: Deus é o Deus da vida. Quando estou entendendo, diga amém. E a Bíblia diz que ela continua ali. E eu quero falar sobre isso. Primeira coisa que eu quero que você entenda: nós temos que estar no endereço certo para não ficarmos infelizes e tristes. Diga: eu preciso estar no lugar certo, no endereço certo, para não ter tristeza e infelicidade. Olha o versículo 28 que diz assim: e ele disse a Geazi: cinge os teus lombos. O que acontece? O homem, o servo de Deus, foi avisado que havia problema na casa de Sunamita. O que ele faz? Cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhes responda, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Eu fiquei pensando: Deus, nesses dias como é que seria isso? Hoje nós não temos esse homem que tem lá um cajado para mandar o cajado dele. O que está dizendo aqui? Vá segundo a minha palavra, em nome de Jesus, ressuscita o sonho da casa de Sunamita. Pode dar um amém? Ou você não entendeu? O homem de Deus disse: vá lá e ressuscita a criança. A Bíblia diz que ele foi, não conseguiu. Agora, observe bem, o que ele disse? Não pare com ninguém. Querido, nós estamos num momento na vida que as pessoas sabem um da vida do outro. Você quer ver uma coisa que você tem que ter muito cuidado? É a sua vida que você bota em iogurte. Há pessoas que vivem de fofoca. Há pessoas que vivem falando para pessoas que não conhecem. Cuidado com o que você põe lá. Recentemente eu estava vendo uma infeliz que foi fazer uma declaração de um sentimento de momento e jogou na internet. Aquilo vai testemunhar contra a vida dela até a eternidade. Sabe por quê? Não tem mais como tirar. Eu disse: como que essa infeliz fez isso? Ela foi falar de coisas que ela estava magoada, era um sentimento de hora. Querido, tenha cuidado com o sentimento momentâneo. Não expresse dor, porque você vai pagar por ela. E o homem de Deus disse: não fale. Diga: não fale. Diga: não fale. O homem de Deus tem que ser como ovelha que vai para o matador. Ela vai calada. Querido, para de falar com pessoas que não conseguem viver a sua história, não conseguem viver o seu dia a dia, não conseguem viver aquilo que você está vivendo. Não bote pessoas fora de contexto na sua história, ele vai te derrubar. Quando estou entendendo, diga amém. Ah, meu amigo, parece. O que essa pessoa fez? Sunamita, ela foi no homem de Deus. Sabe o que acontece? Quando o homem de Deus hoje fica sabendo da necessidade da ovelha, a internet já jogou para o mundo todo. Como Deus pode fazer um milagre nisso? Não tem mais como. A morte já atuou, as confusões já entraram,
Estou dizendo que eu sou contra a internet, pelo contrário, a internet ela é muito boa quando usamos com habilidade. Amém? Atende aqui que é do encontro. Nós temos que usar as coisas com habilidade. Como estou entendendo, diga amém. Eu não quero nem perguntar, mas quantas vezes nós falamos algo e diz, por que falei aquilo? Quantos já fizeram isso, diga amém. Eu quero dizer amém também, porque eu digo, meu Deus, o que eu estava pensando em falar isso com essa loucura? E essa pessoa começa a produzir. Satanás gosta de coisa errada. As pessoas negativas gostam de coisas negativas. Elas vão reproduzir. Começa a falar coisas positivas. Começa a falar coisa de Deus. Não morreu ninguém. A vida está aqui. O Senhor está aqui. Esse mal vai sair da sua vida. Vai acabar as negativas. Porque Deus é Senhor da sua vida. Mas Satanás tem hoje em dia reproduzido o ruim. Somos negativos. Essa mulher é exemplo de uma mulher positiva. Uma mulher que confiava na bênção de Deus. Ela disse, Deus deu, o diabo não vai tomar. Diga, Deus deu, o diabo não vai tomar. Quando creem, diga amém. Primeira coisa que eu vejo, ela estava no lugar certo. Diga o lugar certo. Diga para a pessoa que está ao teu lado, não saia do lugar certo. E você pode estar perguntando, qual é o lugar certo? O lugar certo é lugar de obediência, é lugar de princípio, é lugar de compromisso. Deus só tem compromisso com aqueles que o honram, com aqueles que obedecem. Amém, amados? Temos que estar no lugar certo. Eliseu manda seu servo, mas o milagre não acontece. Versículo 31. Versículo 31 diz o seguinte. Você está me acompanhando? Amém? Diz o seguinte, Geazi passou diante, e no final diz, não despertou o menino. Diga, o menino não despertou. E eu comecei a ver uma coisa aqui, eu quero falar sobre isso para você nesta noite. Eu quero falar sobre 3 coisas, aliás 4 coisas que nós temos que buscar, que estava na vida de Sunamita, para fazer o milagre de Deus permanecer na nossa vida. Diga 4 coisas que eu preciso ter. É uma unção diferente na minha vida para fazer prevalecer o milagre de Deus na minha vida. Primeira coisa que nós temos que fazer é aprender a gerar milagres. Diga, aprender, gerar milagre. Diga, aprender, gerar milagre. Como que é aprender a gerar milagre? Onde que o milagre acontece? Você já pensou em milagre? Quantos gostam de milagre aí? Quantos creem que Jesus ressuscita os mortos? Eu quero um voluntário para morrer, para ressuscitar agora. Quem quer morrer aqui? Vem cá. Tem um aí? Então você não crê. Eu vou lhe matar e vou ressuscitar aqui para todo mundo ver. Quem quer passar por isso? Então você não crê, querido. Você não crê. Você está dizendo que crê, mas não crê. Você sabe onde acontece o milagre? Diga, o milagre acontece aonde não há possibilidades do homem fazer. Quantos podem aplaudir o Senhor? Diga, dá um aplauso ao Senhor. O milagre não vai acontecer aonde você pode fazer. Sabe por quê? Porque Deus não quer um povo vagabundo, Deus quer um povo trabalhador. Imagine se tudo que nós pedimos a Deus Ele fizesse. Nós tínhamos desviado todos eles, todos nós. Sabe por quê? É muita coisa, é muito favoritismo, e nós começamos a esquecer dos nossos deveres. Você já viu a pessoa que começa a ganhar tudo fácil? O que é que ela faz? Não valoriza. Diga, o milagre, ele acontece onde eu não tenho mais possibilidade. Querido, tem alguma coisa na sua vida que não tem possibilidade mais? É aí que Deus vai atuar. É aí que Deus vai resolver. Deus quer fazer aí. Então eu preciso aprender. Como aprender a gerar um milagre? Diga, como aprender a gerar um milagre? É ficar firme na hora do desafio. É ficar firme. A coisa parece que não vai, e você diz, eu vou continuar. Ainda que seque tudo, ainda que cai tudo, eu vou permanecer. É esta pessoa que receberá o milagre. Lembra da mulher que tinha um fluxo de sangue?
Não importa o que vão dizer de mim, eu quero é Deus. Essa realmente cantou essa música. Foi ela que é autora desse hino, desse cântico. Não importa o que vão dizer de mim, eu quero é Deus. Ela era o quê? Imunda, ela é desprezada. Ela disse, não importa o que vão dizer de mim, eu quero milagre. Como estou entendendo, diga amém. O milagre acontece onde não há possibilidade. Deus vai fazer aquilo que é impossível para você. Você está entendendo? Estamos fazendo parte do reino de Deus para fazer milagre. Olha o que diz o versículo 33. Começou o milagre aqui. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Diga oração. Diga oração. É a chave da vitória. Diga oração. É a chave da vitória. Mais uma vez, oração é a chave da vitória. Querido, não é sacrifício. Muitas vezes as pessoas sacrificam muito e oram pouco. O que é oração? Relacionamento, é entendimento, é a habilidade de falar com Deus. O que ele faz? Ora. A coisa está difícil, querido. Ore, não reclame, ore. Diga para a pessoa que está lá, está difícil, querido? Ore. Está parecendo impossível? Ore. Pare de falar, ore. Para de reclamar, ore. Para de murmurar, ore. Para de contar a sua vida para os outros, ore. Como estou entendendo, diga amém. Diga, esse é um segredo do milagre permanecer na minha vida. Como estou entendendo, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Segunda coisa que eu vejo aqui, unção de ressuscitar. Diga, unção de ressuscitar. Primeiro nós vimos a unção de operar milagre, gerar um milagre. O certo é o seguinte, temos que ter a unção de ressuscitar. O que significa isso? Permanecer no lugar. Nós não vamos ressuscitar se não permanecermos no lugar da ressurreição. Temos que permanecer lá. O que ela fez? Ela não foi para outro lugar. Ela não procurou ninguém. É uma mulher que tinha... Ela mulher que tinha princípio. Ela permanecia. Diga, eu preciso permanecer no lugar do milagre. Você quer ver uma história? Daniel, por exemplo. Daniel começou a orar. Orou o primeiro dia. Orou o segundo dia. Orou o terceiro dia, a Bíblia diz que saiu a bênção. E ele teve que passar 21 dias orando. O que ele fez? Permaneceu no lugar do milagre. Permanecer. Sabe por que muitas pessoas não recebem milagre? Você vem numa igreja hoje, vai na outra igreja amanhã, vai na macumba depois da manhã, vai na quartomante, manda a mulher da rua, lê a tua mão. Tem crente que faz isso, eu sei, e você quer milagre. Não vai acontecer. Vamos dizer misericórdia. Eu não vou nem perguntar, mas aqui tem gente que já deu uma pode ler para me ver, eu não creio não, mas lê para ver se isso funciona. Querido, você estava crendo, você queria ver se realmente funcionava. Tem gente que entra nisso. Querido, essa mulher não fez isso não, sabe o que ela fez? Permaneceu no lugar da bênção. Aonde que ela foi abençoada? Na presença de Eliseu. Deus fez na vida dela através de Eliseu. Querido, para de pular de galho em galho, para de fazer confusão. Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de aliança. Como estou entendendo, diga amém. Hoje tem muita oferta de milagre. É milagre para todo gosto. Mas permaneça onde Deus te chamou, onde Deus te colocou. Deus tem um milagre na sua vida, Ele vai fazer. Passe o primeiro dia, passe os dias e Deus vai fazer. Então precisamos ter unção de ressuscitar. O versículo 34. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, e se deitou sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Aqueceu. Já está bom? Estava gelado. Agora eu fiquei pensando, querido, já pensou eu for na casa de alguém orar por uma pessoa e deitar em cima? Eu sou um cara meio grande. Tem gente que fala assim, vai matar o cara já está morto mesmo. Ainda vai matar. Imagine a cena, Eliseu deitado em cima do menino. Já pensou na cena?
Por isso, você tem que fechar a porta da sua vida. Você não pode deixar as pessoas verem a tua fé, não ver como você crê. Eliseu não deixou, sabe o que ele fez? Fechou a porta. Tem muito incrédulo aí. Imagine que a casa já estava assim de vendas. Os vizinhos já estavam lá. O que Eliseu fez? Fechou a porta. Eu quero te ensinar hoje. Fecha a porta da tua vida para as pessoas. Deixa de contar suas intimidades com Deus. Faça isso em segredo. Deus vai responder às suas orações. Não importa a sua loucura, mas não faça loucura para ninguém ver. Ninguém precisa ver sua loucura, só Deus precisa. E ele deitou, botou a boca na boca, mão na mão, os olhos nos olhos, nariz no nariz. Não importa o que ele fez, importa que Deus ressuscitou o menino. Você está entendendo isso? Diga para a pessoa, fecha a porta da sua vida. Deixa de deixar as pessoas verem as suas intimidades com Deus. Para de falar demais. Você está entendendo? Diga amém. E a Bíblia diz que esquentou, aqueceu. E o versículo 35, depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra. Tornou a subir e se estendeu, versículo 35, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Vamos para dizer amém. Que loucura. Sabe o que Eliseu precisou fazer? Afastar os demônios daquele lugar. Ele precisou sair, sabe por quê? Havia incredulidade, havia comentários. Os vizinhos já tinham chegado, já fazia alguns dias. Eliseu não ressuscitou na primeira tentativa. As pessoas disseram, não vai ressuscitar mais. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Querido, nós temos que ter algumas coisas em segredo. Não fale tudo. Tem vezes que não dá para falar nem para a mulher, ou vice-versa para o marido, ele não entende ainda. Faz como ela fez. O marido diz, minha filha, o que está acontecendo? Diz, tudo está bem. Cabeça de bagre. Você não entende disso. Se eu falar para você, você falar que eu sou louca, como você falou, você é doida, é beata, só pensa em Deus. Querido, deixe esses homens fora. Fale com Deus, conte para Jesus a sua necessidade. Deus vai mudar a história da sua vida e vai mudar o seu marido também, porque Ele é Senhor. Imagine se esse homem não converteu. Claro, ele viu o filho nascer, viu morrer, ressuscitar. Se ele não convertesse, só se fosse o ET mesmo, não tinha jeito. Converteu ou não converteu? Claro que sim. O milagre de Deus convence. Você está entendendo? Diga amém. Diga permanecer no lugar certo. Outra coisa importante, a unção da proteção. Ter cobertura, está perto do homem de Deus. Versículo 22. O que ela faz na hora da angústia dela? Ela foi para quem? Cobertura, diga cobertura. Quem era a cobertura dela? Quem era a pessoa que respondia espiritualmente na vida de sunamita? Eliseu. Ela não foi atrás de ninguém. Gente, tem muitas pessoas que contam a vida para todo mundo, menos para a sua cobertura. Quando chega a falar, que eu já falei, quando chega a falar para o líder da igreja, o mundo já sabe. Eu sei de muitas coisas da igreja porque vem pela fofoca. Infelizmente, fofoca é como ar, aparece. É uma verdade. E você, antes de procurar o homem de Deus para resolver o seu problema, você fala para todo mundo. Essa mulher não fez isso não, sabe por quê? Ela cria na cobertura, ela é uma mulher submissa ao homem de Deus. Tem muita gente que está movida por paranoia, por coisas que ele escuta. Escuta uma palavra aqui, escuta dali. Ele está perdido, está como mosca em carniça, não sabe onde pousa. Me perdoe. Verdade ou não é verdade? Essa mulher não confundiu. Eliasir era um homem de Deus também, podia chegar para Eliasir, ora aí meu filho, Eliasir. Ela disse, ó, meu negócio não é com você. Sabe o que ela fez? Ficou lá. Ela não foi com aquele rapaz. Ela disse, eu não te largo, você vai comigo. Como estão entendendo? Diga amém. Você precisa de cobertura espiritual. Aprenda isso. Oh, não existe nada que tenha mais valor que isso. Quando você precisa de uma palavra, você sabe para onde ligar. Liga para a pessoa que vai te botar para cima. Liga para a pessoa que conhece as suas fraquezas e que também conhece as suas proezas, as suas forças. Ligue para essa pessoa, busque nela. Ela vai dizer, não, você é vencedor, eu estou com você, você vai vencer, nós estamos juntos, eu estou junto nessa batalha. Quando você liga para a pessoa errada, ela vai dizer, não, isso é a nuvem preta, isso é urubu, isso é macumba, isso é não sei o que, querido. Isso todo mundo já sabe, não precisa mais de ouvir. O diabo já faz isso tranquilo. Nós precisamos de ouvir uma palavra rema, uma palavra de vitória. Quantos creem, diga amém. Você está entendendo isso?
Estou cansado de pessoas chegar para mim, pessoa da igreja. Bispo, eu fui orar com um camarada e disse que eu estava com isso, com aquilo. Está mesmo, vai morrer mesmo. Vai morrer mesmo. Por quê? Digo, você foi para lá, então você quer isso, fica à vontade. Tem gente que chega para a pessoa assim, do mais você mesmo. Deus está me dizendo que você vai cair no buraco. Eu vi teu carro bater e explodir no poste. Eu digo, você era o poste, então você foi junto. Está cansado disso, queridos? Estamos cansados dessa podridão no meio do evangelho. Tem uma liderança, tem um homem de Deus na sua vida, tem uma mulher de Deus na sua vida. Seja uma mulher de Deus para você ser uma cobertura, ser uma pessoa que tem palavra, como essa mulher. Essa mulher é um exemplo. Sim ou não? Mulher firme, mulher posicionada. E ela estava ali. Ela estava onde? Protegida, diga protegida. Ela tinha cobertura. Ela estava perto do homem de Deus. Olhe perto de quem você está. Se você andar com uma pessoa, ela falar 3 coisas negativas por dia, pode sair fora que já está difícil. Corre. Desafasta. Diga, sai Satanás, porque já é. Pessoas negativas, elas te jogam para baixo. Isso pega, é impressionante. Se a pessoa falar uma palavra de ânimo, você acaba não captando. Mas se ela falar uma palavra de derrota, você vai. Como estou entendendo, diga amém. Diga, eu preciso de cobertura. Querido, se alguém falar para você, você vai morrer, diga, quem vai morrer é você. É você que é a morte. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu ordeno em nome de Jesus, sai da minha vida. Eu estava no Rio de Janeiro e me toca o telefone. E uma pessoa disse assim, eu mandei os bandidos tudo da Rocinha vir te matar. E estão vindo, já estão subindo a serra. Eu digo, vai voar tudo pro buraco, vai quebrar tudo lá, vai pegar fogo, vai morrer e você é a próxima. Que é isso? Eu digo, é isso que você está ouvindo. Sai de mim, Satanás. E desliguei o telefone. Sabe que a maioria das pessoas, meu Deus do céu, quem te falou isso? Ui, meu Deus, aonde você viu isso? Você já foi. É assim que eu trato as pessoas negativas. Sai, Satanás, e meta o telefone. Eu não atendo. Sabe por quê, querido? Negativo é o inferno. Eu não faço parte do inferno. Eu faço parte do reino de Deus. Eu faço parte do evangelho de salvação. Eu estou cansado disso. A primeira coisa que eu vi quando cheguei em Aracaju foi isso. Essa cidade é uma cidade assim, digo, está amarrado em nome de Jesus. Essa cidade é marcada para o avivamento de Deus. Mas foi a primeira palavra que eu ouvi. Quando chegamos na cidade de Vitória do Espírito Santo, foi a mesma coisa. Essa cidade é a cidade que mata profeta. Eu digo, então vai matar os outros, porque eu vou prevalecer em nome de Jesus. É assim, as palavras chegam. Sunamita não pensava nisso. Ela sabia que Deus era Senhor da vida dela. Quantos creem nisso? Outra coisa importante, ela tinha, e isso é muito bom, diga, unção da restituição. Como que você tem restituição? Você só será restituído se você permanecer na mesma visão, na mesma direção. Se você não permanecer nessa direção, o que vai acontecer? Você vai perder o seu destino. Você vai perder tudo que você construiu. Por quê? Você perde a fé. E passou essa história. Deus ressuscitou o filho. Eu creio que aí ela fica viúva, porque o homem já era velho, o marido dela era velho. Eu não tenho isso muito certo, não me aprofundei. Agora observe bem. O que acontece com essa mulher? Versículo 30. A Bíblia diz: porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Essa mulher fez o homem de Deus andar atrás dela. Ouviram isso? Agora presta atenção, vamos em frente um pouquinho. Capítulo 8. Eu quero encerrar falando sobre isso aqui. Capítulo 8 de 2 Reis. No versículo 1 em diante. Diz assim, preste atenção. E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te e vai-te, tu e tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus. Como é que ela fez? Segundo a palavra do homem de Deus.
Porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que ao cabo dos 7 anos a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela casa e pelas suas terras. O que tinha acontecido quando ela voltou? Não tinha mais nada. Como estão entendendo? Diga amém. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus. Olha o homem de Deus novamente, olha o servo dele, dizendo: conta-me, peço, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Qual é a conversa que eu tenho que ter com as pessoas a respeito do evangelho? Diga: as coisas, as obras que Deus tem feito. Ou você fala dos defeitos da igreja de Jesus? O rei disse assim: conte para mim o que Eliseu faz. Eliseu é um profeta, mas ele ronca muito, é isso, é aquilo. Não. Sabe o que Eliseu fez? Ele começou a contar, ele começou a falar para aquele rei como Deus usava Eliseu. Olha o que acontece. Dizendo: conta-me, peço, que todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu, versículo 5, que contando ele ao rei como vivificara a um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: faz-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Quantos podem dizer amém? Queridos, quando você estiver num lugar de dor, quando você estiver num lugar de lamento, um lugar difícil, como essa mulher estava, onde ela estava? Diga terra da fome. O que ela continuou fazendo? Testificando das bênçãos de Deus. E esse homem, Eliasi, o que ele fez? A mesma coisa. Ele chegou para o rei e começou a contar. Ele começou a dizer os milagres. E ele fala sobre essa mulher. E o rei pergunta: o que essa mulher perdeu? Deus, quando tem uma obra na sua vida, Ele usa o rei, Ele usa todo mundo, Ele usa qualquer pessoa para restituir o que é seu. Como estão entendendo? Diga amém. E a Bíblia diz que esse homem disse: mande que o eunuco é um servo, alguém perto, restitua tudo que ela perdeu. Eu quero te perguntar nesta noite: o que você perdeu? O que não ressuscitou? Mesmo que às vezes ressuscitou algo na sua vida, mas veio fome, veio dificuldade, veio seca, e o rei está perguntando: o que você precisa de ser restituído? Sabe quem é o rei que te pergunta nesta noite? É o rei chamado Jesus de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso. Feche seus olhos, querido. Deus está dizendo assim: querido, qual a sua perca? Depois que você veio fazer minha obra, depois que você deixou tudo, depois que você largou tudo, talvez você tenha dito assim: eu perdi tudo. O rei te pergunta hoje: qual é a sua conta? O que você precisa de ser restituído? Eu já estou enviando o meu anjo, eu já estou enviando o meu enviado para restituí-lo, para que você receba tudo de volta. Quantos creem? Começa a crer, começa a dizer: Deus, eu preciso, Deus, eu quero a restituição. O Senhor já me restituiu vidas, o Senhor já me restituiu sentimento, mas eu tenho percas, eu tenho sentimentos que ainda estão abalados, porque não foi restituído. Eu não consigo viver a confiança, ainda falta confiança, falta tanta coisa. Deus te pergunta hoje, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o que precisa ser restituído na sua vida? Que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha
Então esse é o momento que você vai clamar ao Senhor. O Senhor está com os ouvidos atentos à tua voz, meu irmão. Não cesse de falar, não cesse de pedir. Clame, grite se for preciso, dizendo: Senhor, restitui aquilo que foi roubado, Senhor. Derrama o teu azeite em minha dor e sara-me, Deus. Oh, sara-me, Senhor. Declare e cante. E o tempo que roubado foi, e o tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Chegou o momento de você levantar a sua voz ao Senhor. Não se preocupe com quem está ao seu lado. Não olhe para os lados, olhe para cima e clame ao Senhor. Oh, Senhor, restitui. Assim como foi com a vida de Jó, Senhor, restitui a minha vida também, Deus. A minha casa, a minha família, Senhor. Os meus sonhos, Deus, restitui. Clame ao Senhor. Oh, recanta lá da churianda lá das. Clame, clame, clame. Oh, oh, Senhor, traz de volta, Senhor. Sara a nossa dor, Deus. Derrama o teu azeite na nossa ferida, Senhor. Oh, Deus, nós precisamos de ti, Senhor. Restitui a tua presença, Senhor, a tua presença em nossa vida, Deus. Oh, restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, restitui, Senhor. Restitui, restitui, Senhor. Restitui tua presença na nossa vida, Senhor. Nós queremos voltar para os teus braços, do lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Oh! Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Vai se aplaudir ao Senhor, o Rei dos Reis, aquele que vai restituir a tua vida, meu irmão.